Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio. No programa de hoje nós estamos recebendo o Dr. Roberto Eck. Recentemente foi eleito pela Comissão da Jovem Advocacia como patrono das prerrogativas. Dr. Eck, obrigado pela presença. Eu agradeço pelo convite e é uma grande satisfação estar aqui neste estúdio sob o seu comando. Doutor, o senhor participou lá no OAB de um evento, né, da Jovem Advocacia. O senhor foi o debatedor de um tema chamado honorários aviltantes. O que são os honorários aviltantes, Dr. Eck? Pois é, aviltar significa diminuir, menosprezar, rebaixar, não é isso? Então, os honorários aviltantes são aqueles em que se pretende diminuir, reduzir a dignidade do exercício profissional. A dignidade está ligada, evidentemente, à remuneração justa, condigna e de honra. Honorários vêm de honra, não é? Honra pelo trabalho. De modo que os honorários aviltantes pelos quais, aliás, contra os quais a advocacia deve sempre se unir, são aqueles em que, em alguns casos, pretendem reduzir o valor do trabalho do advogado. Havia, até recentemente, certas decisões judiciais que, ao fixar valores de sucumbência de honorários, faziam essa fixação em valores insignificantes. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se fixava dessa maneira. Mas o fato é que havia e ainda há casos em que o advogado, após um trabalho intenso, corrente, honesto, coerente, se via na situação deprimente de ter que recorrer de uma decisão de fixação de honorários aviltados. O senhor acha que há uma resistência dos juízes no sentido de entender o valor, o trabalho do advogado? Dos juízes, de um modo geral, não. Talvez de alguns juízes, não é? Alguns juízes. Mas a maioria, não. A maioria, hoje, graças a um trabalho de conscientização ao longo do tempo, nós temos certeza de que a maioria da magistratura pensa como o advogado pensa, nesse particular, relativamente aos honorários. Mas há sempre os remanescentes, e esses remanescentes devem ser combatidos de forma coerente, veemente, dentro da lei, é evidente, mas não pode a advocacia transigir com um assunto dessa importância e dessa natureza. Como a OAB tem feito uma campanha pela valorização dos honorários, é isso? Certamente, tem feito algumas, inclusive aqui em Ribeirão Preto, você mencionou no início, tem feito alguns eventos culturais com o objetivo principalmente de trazer o jovem advogado para essa realidade. O grande problema, viu, doutor, é o seguinte, é que, infelizmente, o jovem sai de uma faculdade de direito, na maioria das vezes, sem ter noção do que representa o exercício da advocacia. Em primeiro lugar, alguns ou muitos saem com o nítido objetivo de prestar um concurso, que é uma coisa legítima, uma aspiração legítima. Querem ser magistrados, promotores, delegados, procuradores, etc. Quando se voltam para a advocacia, geralmente não estão suficientemente esclarecidos, primeiro, do Estatuto da Advocacia, que é a lei que rege a nossa profissão, do Código de Ética, das origens da advocacia, da história da advocacia, dos serviços históricos que o advogado presta e continuará prestando e prestou no passado. Então, quem não conhece o passado da advocacia tem dificuldade de enfrentar o presente e muito mais o futuro. O advogado jovem não tem culpa, muitas vezes, de estar aí no mercado de trabalho de forma meio solto, sem aquele paradigma de atuação. Até porque a advocacia perdeu muito do seu romantismo que tinha. Isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor é advogado desde 1969. Correto. Portanto, nós estamos falando aí de 45 anos, né, de profissão. Mudou muito o panorama da advocacia? Sem dúvida. Mudou muito em vários aspectos. Primeiro, com o excessivo número de cursos de direito. Nada contra que hajam cursos de direito.
mas o número é excessivo. E a maioria desses cursos não está em condições de formar bacharéis em direito. Os bacharéis em direito, todos sabem, o povo sabe, são aqueles que têm condições de exercer a advocacia depois de prestar o exame de ordem. Tem condições de ser juízes, depois de prestar concurso, promotor, etc, etc. Para isso, a formação do bacharel sofreu um rebaixamento, com o número de cursos feitos, na maioria das vezes, com objetivos nitidamente comerciais, arrecadatórios, né? E sem a estrutura universitária necessária. Porque o curso de Direito é um curso essencialmente acadêmico. É um curso que exige formação doutrinária. Não é apenas o cidadão abrir um código e ditar normas do código. É preciso formar massa crítica. Pessoas que pensem, que estudem, que estejam preparadas para o exercício intelectual do direito. E isso perdeu-se muito ao longo do tempo, com as exceções de praxe, que só justificam a regra. A verdade é que os cursos de direito, em sua grande parte, são deficientes, não deveriam estar funcionando, deveriam ser melhor fiscalizados e, no entanto, estão aí e todos nós sabemos as consequências que isso produz. Os exames de ordem cada vez mais rigorosos, com justa razão. Por quê? Porque tem uma responsabilidade da OAB em colocar no mercado gente que tem a capacidade de receber uma procuração de alguém para fazer uma defesa. E como o senhor tem visto esses movimentos, tanto de gente ingressando na justiça, mesmo pelo Congresso Nacional, essa tentativa de acabar com o exame de ordem? Isso é um absurdo. Nós devemos prestigiar o exame de ordem, já que o governo, já que as instituições estão voltadas para um ensino mercantilizado, compete a quem? Às entidades sérias como a OAB fiscalizar esse exercício. Se não houvesse essa leniência, se não houvesse essa negligência por parte do poder público, não haveria necessidade do exame de ordem. Agora, os próprios cursos de medicina estão sofrendo as mesmas consequências. Tem faculdade de medicina em todos os lugares hoje. Por quê? Porque isso representa dinheiro para os donos das escolas. Doutor Eck, agora a geração do senhor está se deparando com uma nova realidade, que é a questão do peticionamento eletrônico. O senhor, pessoalmente, como o senhor está vivendo essa nova realidade? Com grandes dificuldades, né? As gerações novas, os meninos, os jovens, de um modo geral, lidam com computação e informática de uma maneira fantástica. As crianças, né, lidam com isso. Agora, nós que já estamos em outra faixa etária, né, temos dificuldade de aprendizado. O computador para a gente é uma coisa nova. Nós somos do tempo em que se escrevia com a máquina de escrever Remington, Olivetti, não é? Depois veio uma evolução extraordinária, veio a máquina elétrica. Depois da máquina elétrica, veio a máquina elétrica mais sofisticada, aquelas da IBM, com esfera, e tinham até uma memória, não é? Poderia você conseguir apagar os seus erros, uma maravilha. E finalmente chegou o computador, os primeiros com aqueles trambolhos que eram, e agora cada vez mais sofisticados. Então, a gente, para acompanhar isso, é difícil. E eu confesso que eu sou um dos que menos sabe de informática, mas tenho que me adaptar. Agora, sobre o processo eletrônico propriamente dito, é claro que isso era uma exigência, vamos dizer assim, da modernidade, né? E veio para ficar. Só que falta muito ainda, muito. Nem sempre funciona como se propaga, não é? O senhor acha que o processo eletrônico pode contribuir para a aceleração da justiça, ou o senhor acha que isso é uma questão um pouco mais... É um pouco mais profunda. A justiça só poderá ser mais célere quando ela tiver determinadas coisas que ela ainda não tem. Por exemplo, o número de juízes é pequeno. O número de serventuários, por conseguinte, será pequeno. O número de processos é crescente. O sistema processual brasileiro precisa ser modernizado, não digo revogado. Tem muita gente que acha que tudo que está aí não serve. Não é isso que eu penso. Muita coisa serve, mas muita coisa poderia ser modificada. Então, a partir daí, nós não podemos contar com a tal celeridade.
O senhor que tem, nós estamos falando aí de 45 anos de experiência, o senhor vem acompanhando tudo isso, o senhor não acha que nós estamos correndo o risco de tentar acelerar a justiça pela via da supressão de direitos? O senhor não sente um pouco isso? Percebo sim, percebo principalmente na área penal. Nós estamos vendo pessoas aí defendendo teses absurdas em matéria penal, que é algo essencial na vida humana, a liberdade. Tem gente achando que tem que cumprir pena sem transitar em julgado sentença. Juízes defendendo isso. Inclusive um juiz que hoje está aí na mídia todos os dias porque é o juiz do momento. É o juiz da Operação Lava Jato, é um homem sério, ao que tudo se mostra, um homem sério, competente, mas está cometendo os seus equívocos. Ele parece que deseja que se passe a cumprir penas a partir da sentença, ou pelo menos a partir de um primeiro recurso. Isto é um absurdo. Nós não podemos retroagir. Isso é um retrocesso. A regra é a liberdade. Isso é a regra. E para que isso se exerça, é necessário garantir ao acusado que somente ele seja encarcerado, se for o caso, quando a sentença for definitiva. E um outro risco que eu tenho visto alguns doutrinadores da área penal falar é que está ocorrendo uma restrição do habeas corpus. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor enxerga essa questão? Concordo. A concessão de habeas corpus tem sido dificultada na prática, não no texto legal. Os colegas que militam na área hão de entender o que eu estou dizendo. O habeas corpus é um remédio jurídico de urgência urgentíssima. Ao impetrar um habeas corpus, o que estamos buscando é o quê? É a satisfação de um direito imediato, sobre o qual não existe nenhuma discussão além daquilo que está posto. Mas tem o habeas corpus aí, nós sabemos, tem situação de habeas corpus em que a decisão ela está postergada por muito tempo, causando o quê? Um novo constrangimento ilegal. Estão restringindo a hipótese de cabimento do habeas corpus? Isto não. Nós estamos falando da questão prática, não da questão técnico-legal. Legal. Questão prática, há uma postergação em muitos casos. Sob o ponto de vista técnico, é isso, certo? Agora, na prática, o que ocorre? Um habeas corpus impetrado com alguns meses para decisão. Ou seja, não há uma análise liminar? A análise liminar, digamos, é indeferida, né? É indeferido o pedido liminar. Aí o relator submete a quem? Submete à Câmara. E a reunião da Câmara, quando vai ser? Se a Câmara se reunisse no dia seguinte, tudo bem, mas não é assim, na prática não é assim. Veja o gigantismo, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça talvez com certeza, é o maior tribunal do mundo. Tem mais de 350 desembargadores. E mesmo assim não dá conta. Tá certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem um apoio cultural do Centro Universitário Estácio. Hoje nós estamos com o Dr. Roberto Reck. Doutor, a gente, no primeiro bloco, o senhor estava falando de um pouco do panorama de como o jovem sai da universidade. E outra questão palpitante para nós advogados sempre é a questão das prerrogativas, né? E o senhor participou lá na OAB do evento, a Jovem Advocacia nomeou o senhor lá como patrono das prerrogativas, o senhor foi debatedor do evento. Como é que está essa relação do advogado? O advogado conhece as prerrogativas? Pois é, estávamos dizendo anteriormente, é necessário que o profissional, ao ingressar na carreira de advogado, antes de tudo conheça o Estatuto da Advocacia. Sem o que, sem esse instrumento, sem essa ferramenta, não há como advogar. Ele precisa conhecer os seus direitos, como assegurar esses direitos, como defender esses direitos, para que ele possa, com independência e liberdade, defender alguém, especialmente na área criminal. O advogado tem prerrogativas que não são privilégios,
são atributos do exercício da profissão. Imagine alguém que não tenha liberdade, por exemplo, de exercer amplamente o direito de defesa. Isso é a negação da advocacia. É a negação de um princípio constitucional sagrado. Portanto, o profissional que não conhece, ou não domina, ou conhece pouco o Estatuto da Advocacia, a legislação que rege a nossa profissão, ele está se prejudicando e prejudicando o seu constituinte. Por exemplo, o profissional que é impedido, digamos, numa delegacia de polícia, de se avistar com o seu cliente. Reservadamente, né? Reservadamente, é um direito assegurado por lei. Isso é algo que fere de morte o princípio de defesa, do direito de defesa. Outras situações, magistrados que eventualmente não queiram receber advogados. Aliás, havia um ministro do Supremo que se dizia, se gabava, sabe? Se jactava de não receber advogados. Se achava acima da verdade, acima da realidade, que é o ex-ministro Joaquim Barbosa. Um homem que dizia, francamente, que podia dispensar a atividade da advocacia. Só que ele termina o seu período no Supremo e vai requerer inscrição na ordem. Essas situações têm que ser repelidas. Esse ministro prestou um desserviço em muitos aspectos. Não vou entrar no mérito dele ter se popularizado ou não por conta de um processo que, de fato, era um processo de grande mídia. Mas pessoas como ele, às vezes, ele tenha servido como espelho para algum outro magistrado menos avisado entender que o advogado é dispensável, quando na verdade é o contrário. O advogado é indispensável ao exercício da liberdade e ao exercício da justiça, a se buscar justiça. Então, esses casos, doutor Eduardo, são os que mais chamam a atenção. Hoje raramente acontece, mas ainda acontece. E aí eu queria perguntar para o senhor, quer dizer, no nosso estatuto está lá de forma clara, não existe hierarquia entre juiz, advogado e promotor. Mas isso ainda é uma dificuldade que nós temos, né, doutor Eric? É uma dificuldade que compete aos advogados superar. De que maneira? Pelo comportamento profissional, pela dignidade, pela altivez com que o advogado exerce o seu munus, que é um munus público. Portanto, o advogado não tem que temer absolutamente nada. O advogado tem que estar, estando dentro da lei, dentro dos princípios éticos, ele nada deve temer. Ele não tem que ter preocupação de desagradar poderosos. Essa é uma realidade. Se ele não pensar dessa maneira, deve mudar de profissão. Não é essa a profissão de alguém que se submete às coisas que afrontam o direito. Como o senhor tem visto alguns mandados que têm sido concedidos, mandado de busca em escritório de advocacia, visando obter prova contra o cliente do advogado? Pois é, isso é outra ilegalidade insustentável. Isso começou alguns anos atrás, teve alguns precedentes com a Polícia Federal. Alguns anos atrás, lamentavelmente, era ministro da Justiça nessa época, o nosso colega, recentemente falecido, o doutor Tomás Bastos. Ele era ministro da Justiça. Começou, naquele período, houve alguns episódios desse tipo. Imagine, ele era ministro da Justiça, tinha sido presidente da OAB, a Polícia Federal, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, aconteceram alguns fatos em São Paulo. Lamentáveis, que foram denunciados, mas não tiveram tanta repercussão quanto deveriam ter. E escuta telefônica? Outro absurdo, outro absurdo. O escritório do advogado é inviolável. Nem poderia ser de forma diferente. Como é que alguém pode assumir uma defesa tendo violado o seu segredo de trabalho? Como pode acontecer isso? Agora alguém vai dizer, não, mas se estiver ocorrendo um crime dentro do escritório, isso é outro assunto. Compete à autoridade provar que esteja havendo um crime ali. Agora, violar arquivos, correspondência... Quer dizer, querer que o defensor contribua para fazer prova contra o seu próprio cliente, aí não... Absurdo. É como essa história de delação premiada, né, doutor? Qual a opinião do senhor sobre isso? Sou contra. A formação de delatores é o atestado de incompetência investigatória do Estado.
Nós sabemos que o ônus da prova é de quem acusa. Para acusar, tem que se buscar prova com investigação científica, com respeito à lei. O senhor acha que é possível uma condenação com base só na palavra de um réu com delação premiada? Vamos ver, a coisa está caminhando aí de uma maneira estranha. Todos os dias nós estamos vendo nos jornais delatores se apresentando, né? Por quê? Porque o indivíduo está preso e o constrangimento de uma prisão é terrível. Ele está percebendo que outros presos estão obtendo vantagens. O que ele passa a pensar? O que é lícito que ele passe a pensar? Ora, se eu não fizer, eu vou ficar preso como Marcos Valério, que é o que aconteceu. O Marcos Valério está com 45 anos de condenação, se não me engano. Certo. Não é? No caso Mensalão. Não é? Os demais, todos com benefícios. Então o senhor acha que a palavra do delator por si só não poderia ser suficiente? Claro, assim como a confissão do acusado não é prova suficiente para a condenação. Ela necessita do quê? De outras provas. Agora, o senhor é um advogado com uma larga experiência em júri. Júri requer um debate oral, né, muito profundo entre defesa e acusação. E às vezes os ânimos, né, se exaltam. E aí nós temos outra questão da advocacia, que é a questão da imunidade no exercício da sua profissão, até na questão de uso das palavras. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente disso. A imunidade, assim como a prerrogativa, não é um privilégio. É um direito necessário para o exercício profissional. Se o advogado não tem a liberdade de expressar no exercício profissional aquilo que ele entende necessário para a defesa, ele está prejudicado, está prejudicando alguém. Portanto, a imunidade faz parte, não é um privilégio do advogado, é um dever do advogado exercer com imunidade o seu papel, o seu munus. A imunidade pressupõe o quê? Que todos os atos escritos ou falados num processo estejam dentro dessa cobertura ética que pressupõe a defesa. Não se trata de questão pessoal, não se trata de ofensa a quem quer que seja. Muitas vezes no plenário do júri há embates calorosos entre a defesa e a acusação. E nem por isso advogado e promotor saem dali inimigos, absolutamente. Isso às vezes até reforça uma amizade. Por quê? Porque se exerce o papel mais nobre que o ser humano tem, que é o da inteligência, do debate, é do respeito à ideia contrária, não é? Então, isso não significa que se vai estabelecer, alguém pode, às vezes, entender, não, o promotor e o juiz estão brigando. Não, estamos brigando no bom sentido, né? No sentido das ideias. Tirando a questão de ofensa pessoal, né, que aí nós já estamos falando... Sim, aí é extrapolar algo que... Outra coisa, mas é comum, por exemplo, um juiz se sentir ofendido, pode acontecer do juiz se sentir ofendido por uma crítica que se fez a uma acusação, a uma decisão dele, achar que ele está... A imunidade abrange um pouco isso, né, doutor? Exatamente, eu acredito que um juiz, a definição do juiz pressupõe o quê? Entre as suas atribuições. Primeiro, imparcialidade, né? Consciência da coisa, formação cultural, formação moral, amadurecimento, né? O juiz não se sente ofendido quando se recorre de uma decisão dele. Ele poderia se sentir ofendido se ele fosse agravado pessoalmente, mas isso foge até de padrões mínimos de civilidade e de educação. Não se faz isso. Eu posso atacar uma sentença de forma veemente, de forma contundente, de forma bem definida, sem praticar uma ofensa pessoal. Porque errar é da natureza humana. O juiz erra, como erra o advogado, erra o promotor, todos erramos. Só não erra quem não trabalha. Isso é uma coisa verdadeira. Então, errar é possível que aconteça. Os tribunais, num erro de sentença, vão examinar. Se entenderem que há realmente o erro, vai ser reformada a sentença, senão vai ser mantido. Nem por isso o juiz deixou de ser um bom juiz, de ser honesto, coerente, competente, se ele teve uma sentença reformada. Os grandes juízes, que são a maioria, não se sentem agravados com nenhum desses aspectos que possam acontecer. E dentro dessa discussão que a gente está tendo de prerrogativa, o recado que o senhor está trazendo
o primeiro defensor da prerrogativa é o próprio advogado. Exatamente. O advogado tem que pensar que ele precisa saber dos seus direitos e dos seus deveres. Ele precisa saber disso. Evidentemente, a OAB, como órgão que nos representa, atuará, se for necessário, na defesa de prerrogativa, naqueles casos em que realmente isso for efetivo. Agora, fora isso, o advogado, ele trabalhando, onde quer que seja, ele tem que exercer o seu direito de prerrogativa. Ele tem que mostrar a ele mesmo a capacidade que tem de se defender. Senão, ele vai precisar chamar um advogado sempre. Não é isso? Eu estou em dificuldade, eu chamo um advogado. Não é que não deva chamar, é claro. Há plantões de prerrogativa quando necessários. A instituição está por trás disso, dá a cobertura suficiente quando a coisa se esgota. Mas fora isso, o advogado tem plena capacidade, quando ele tem conhecimento das suas obrigações, dos seus deveres, dos seus direitos, ele tem plena condição de exercer a defesa da prerrogativa. E há até uma frase muito sábia que diz o seguinte: não se deve transigir em matéria de prerrogativa, porque a transigência atinge a toda uma classe. Bom, doutor Eck, a gente está se encaminhando para o fim do nosso papo, infelizmente. É uma honra recebê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse, o senhor 45 anos de advocacia, né? O senhor quer deixar um recado para os jovens advogados? Eu acho que é oportuno repetir aquilo que já dissemos. Estudem. Ao receber a sua carteira de advogado, passem a ter a honra de exercer a profissão. E com isso, para isso é necessário que estudem. Peguem o Estatuto da Advocacia, a legislação que rege a nossa profissão, se dediquem a ela e terão sucesso na sua atividade. Porque esse instrumento jurídico legal é um instrumento que norteia o nosso trabalho. Com a aplicação desse instrumento, nós não teremos dificuldade alguma. Respeitaremos e seremos respeitados. E exerceremos o direito sagrado de defesa de direitos. E a advocacia ainda é conhecimento, doutor Eck? Ainda é estudar? Só conhecimento. Só conhecimento. O advogado tem que ser um estudante, um aprendiz permanente, né? Se o advogado não fizer isso, ele não tem condições de acompanhar a evolução jurídico-legal, doutrinária. É necessário estudar sempre. Portanto, saiu dos bancos escolares, mas não parou de estudar. Ao contrário, tem que aumentar esse tipo de atividade, senão não há possibilidade. Doutor Eck, muito obrigado. O senhor é um profissional que dignifica a nossa profissão. É um exemplo aí para a jovem advocacia, né? Gratíssimo pela tua presença aqui. Eu fico honrado de ouvir isso de um colega distinto como você e acho que isso é uma gratificação para quem trabalha na área. Só essa é suficiente para justificar continuar trabalhando. Obrigado, doutor Eck. Bom, este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção com o apoio cultural do Centro Universitário Estácio. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.